dizer que eu tô falando sobre textos bíblicos, mas que o meu canal é livre de religião. Vocês entenderam? Livre de religião. Livre de julgamentos aqui também. É claro que eu vou dar uma espetadinha ou outra do que as pessoas fazem no meio cristão. E não o que as pessoas fazem no mundo lá fora. Tá bom? Tem um texto que diz assim: eu julgo os que estão dentro, ao passo que Deus julga o que está fora. Então, quem está no mundo, Deus que se vire com eles. O que Deus vai fazer com eles não é problema meu, não é problema seu. A gente dá dicas pra quem tá no mundo cristão e dá uma espetadinha nelas, sim, porque a gente quer que elas evoluam. Essa é a intenção. A intenção não é julgar, a intenção é alertar, como tá na Bíblia que todo cristão tem que fazer. Porém, entretanto, todavia, se você não é cristão, fica tranquilo que não vai ter julgamento aqui pra você. Se você é cristão, fique tranquilo que eu pego muito leve, falo coisas pra nossa edificação. Eu estudo tudo que é tipo de religião. Eu não tenho doutrina aqui, eu não tenho dogmas aqui, eu não tenho julgamentos aqui. Esse é um espaço livre pra gente evoluir, pra gente expandir a consciência. Então, quando eu fiz o meu canal, o vídeo sobre o livre-arbítrio, eu tinha assistido há muitos anos. São coisas que eu vou vendo na minha vida social, né? Na internet, por aí. E eu já tinha visto no Alienígenas do Passado, em alguns vídeos na internet, postagens, de que Judas não teve livre-arbítrio. De que foi muito injusto com ele, de que ele era uma boa pessoa, que foi por isso que ele sim. Depois, né? E isso não tá certo. Só pra vocês saberem, isso não tá certo. Como funciona o nosso livre-arbítrio? Gente, essa é uma das coisas que Deus mais respeita em todo o mundo. É o nosso direito de escolha. Até porque, se eu fiz uma criação que me endeuse, eu que criei você, eu sou sua criadora, eu vou fazer você me adorar. Que graça que isso tem! É igual eu fazer uma IA, programar uma IA e fazer ela sempre me elogiar todos os dias e fazer tudo que eu quero, falar tudo que eu quero. Tá, não que a gente foi feito pra ter alguma graça, mas tô dizendo, é tão bom quando você sabe que alguém te ama porque te ama. Porque é real, porque ela escolheu estar com você. Se você é rico, você provavelmente tem essa dúvida. Se a pessoa que tá com você te ama porque te ama ou se tá com você por interesse. Até pobre pensa isso. Eles acham que as mulheres querem o quê? O VR deles. Entendeu? Isso é comum. Então Deus respeita muito a nossa vontade de estar com Ele. E Ele ama o conteúdo do nosso coração. Ele quer saber se nós temos um bom coração de verdade, um coração aberto para amar o próximo, para amar Ele. Então nosso livre-arbítrio é sagrado. Por mais que nós tenhamos regras para cumprir, porque a Bíblia ela tem muitas regras, todas contra a gente. Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso, não vai ficar muito longo. Mas então nós temos o livre-arbítrio de escolher Deus e o mundo, Satanás. Esse é o nosso livre-arbítrio. Se você escolhe Deus, se você age, está do lado de Deus, tem a proteção de Deus. Eu faço proteção porque nós temos uma vida biológica e é totalmente possível acontecer alguma coisa comigo hoje, antes de eu postar esse vídeo, porque eu tenho uma vida biológica e ela acaba. Então, o que eu tô falando, proteção, é exatamente o que o apóstolo Paulo falou. Nossa luta não é contra carne e sangue acaba, né? É contra a vida espiritual. Então, esse tipo de proteção a gente tem. Não é quando tem uma mensagem para ser entregue para Daniel? Teve uma guerra ali. Porque tem forças espirituais ao nosso redor o tempo inteiro. Então, os discípulos ali, os 11, escolheram Jesus. E Judas não escolheu Jesus. Ele escolheu Satanás. Judas não era uma pessoa do bem, apesar de estar ali entre os 12. Lá em João fala que ele era ladrão. Ele roubava da caixinha lá. Ele não tinha um coração inclinado para o bem. O Deus dele era Mamon. Era o dinheiro. E foi essa ganância
que levou ele a trair Jesus. E estar escrito na Bíblia não quer dizer que Deus tenha causado isso, que Deus tenha tirado o livre-arbítrio de Judas, porque Deus é onisciente. Saber que uma coisa vai acontecer não quer dizer causar essa coisa. A gente tem esse dom, eu e você, nós temos esse dom. Deus não ia ter? Às vezes, eu tô há 20 anos casada com meu marido e às vezes fulano fala assim, chama o seu marido pra fazer tal coisa, eu falo, ele não vai. Ah, mas chama, você tá de má vontade, não sei o quê. Eu já sei até o que ele vai falar. Ah, ele não vou por isso, isso e isso. Chega em casa e falou, vamos lá em tal lugar? Eu não vou por causa disso, isso e isso. Ele falou exatamente o que eu falei que ele ia falar, porque eu conheço ele muito bem. Então, Deus é a mesma coisa. Se não fosse Judas, se Judas não fosse fazer aquilo, Jesus ia vir e ele ia morrer, porque Satanás, tá escrito na primeira profecia da Bíblia lá em Gênesis, ia ferir o calcanhar de Jesus. Depois Jesus ia esmagar a tua cabeça. É a primeira profecia. Então vocês acham que Satanás não ia ferir o calcanhar com todas as forças que ele pudesse, que era a oportunidade dele de fazer um grande rival sofrer? Se não fosse Judas fazer desse jeito, outra pessoa ia fazer de um outro jeito? Ia estar escrito na Bíblia, ia estar escrito ali. Se não fosse Judas, ia estar escrito Manuel. Ia estar escrito João, Paulo, Pedro. Vocês entenderam por que está escrito isso? Agora vamos para a segunda parte. Quando está escrito lá na Bíblia, Satanás entrou em Judas, porque Jesus olha para ele e fala assim, faça mais depressa o que você está fazendo. Aquilo não foi uma ordem. Foi porque, eu já revelei para todo mundo aqui. Já tá na hora, vai lá e faz. Eu já tô sabendo, eu falei para você que eu já tô sabendo, porque ele senta na mesa e fala, olha, um de vocês vai me trair. Então, vai lá e faz, tá chegando a hora. Mas Satanás entrou dentro de Judas. E Satanás pode entrar dentro de Judas, porque Judas tinha escolhido o lado do pai dele. Da mesma forma que Deus pode me usar para mandar essa mensagem para você agora, porque eu acredito, meu coração tem inclinado, eu acredito com todas as minhas forças, mas o meu julgamento final, só quem sabe realmente é Deus. Obviamente que Deus conhece meus pecados e a inclinação do meu coração, então eu posso ter a surpresa de repente não ir pro céu. Mas espero eu que eu tenha escolhido o lado do bem e que Deus pode me usar se Ele quiser para eu fazer alguma coisa. E isso está na Bíblia o tempo todo, o que pode acontecer com você e comigo. Na Bíblia está escrito, Satanás faz cócegas nos ouvidos, ou seja, ele influencia sim você fazer uma coisa ou outra. Igual está escrito, Satanás já tinha posto no coração de Judas trair Jesus, está escrito com essas palavras. O tempo de antigamente, as pessoas estão vendo ali, Jesus expulsou um monte de demônio do corpo de um monte de pessoas. Então essas coisas, elas acontecem e não quer dizer que você não tenha livre-arbítrio, porque você deixou de alguma maneira, com as suas ações, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com a sua maldade, com o seu karma, não importa. Você permitiu a entrada de Satanás na sua vida e é por isso que às vezes você faz uma coisa ou outra por influência dele também. Isso não quer dizer que você não tenha livre-arbítrio. Está escrito na Bíblia, se opõe ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é o tipo de proteção que nós temos a garantia de Deus. Se achegue a Deus e Ele se achegará a vós. Isso é uma promessa que a gente tem e a gente viu que está escrito ali, a gente viu o que acontece com todo mundo, não é só com Judas. E se Judas não tem livre-arbítrio, então os soldados também não têm, que fizeram o que fizeram com ele, as pessoas, a população que gritou por Barrabás, todo mundo ali, aquilo é só um teatro, ninguém tem livre-arbítrio. Se Judas não tem, ninguém tem, porque tá escrito na Bíblia que alguém ia fazer alguma coisa, não quer dizer que ele não tenha livre-arbítrio. Inclusive, tá na Bíblia que Jesus ia dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Isso quer dizer o quê? Que Jesus não tinha livre-arbítrio só porque estava escrito que ele ia falar? Não, Deus sabe o meu futuro, o seu futuro. Ele pode escrever uma nova Bíblia com o futuro de toda a humanidade se ele quiser. E isso não quer dizer que ele tirou o nosso livre-arbítrio. Então, você tem, sim, influências, sim, e Deus é o Criador e ele pode fazer o que ele quiser. Então, algumas vezes parece que a gente não teve livre-arbítrio, como quando Deus endureceu o coração de Faraó. E Faraó não deixou
os escravos saírem do Egito. Deus nem mentiu sobre isso. Deus não escondeu na Bíblia por que Faraó fez isso, por que Faraó fez aquilo. Pra gente conhecer Deus como ele é, teve que ter essas histórias de glória, de poder. As pessoas do Egito, as pessoas daquela época, elas valorizavam muito a posição social da pessoa, o poder. Então, pra sair com estilo lá do Egito, pra Deus falar assim, ó, vem aqui, eu vou abrir um mar pra vocês verem o meu poder, pra vocês verem o que eu fiz. Deus mexeu ali os pauzinhos dele. Isso não quer dizer que Faraó não teve livre-arbítrio. Isso quer dizer que Faraó não escolheu o lado do bem. Do mesmo jeito que Deus usou uma virgem para dar a luz para Jesus. Enfim, Deus usa a gente também. Para ser cumprido o nosso propósito, nós somos vasos na mão dele e eu permito isso. Eu, com o meu livre-arbítrio, eu escolho isso. Então, se Satanás também usa as pessoas para fazer o mal, porque com o livre-arbítrio dessa pessoa, ela também escolheu o lado do mal. Infelizmente é sobre isso. Se esse vídeo fez você mudar o seu ponto de vista pelo menos um pouquinho, se você tem alguma coisa para compartilhar comigo, se você tem alguma coisa para acrescentar aqui, alguma coisa que eu esqueci, alguma coisa que eu falei diferente do que você pensa, se você quer compartilhar comigo, comenta aqui. Deixa seu like, se inscreve e compartilha para as pessoas poderem, sabe, trocar ideias, poderem pensar um pouco, sair da caixa, parar de ouvir o que as pessoas têm a dizer por aí na internet e replicar o que as pessoas estão dizendo, porque não é justo com Deus você dizer, e não é justo com Jesus que foi traído, dizer que Judas não teve culpa. Porque o próprio Jesus disse, ai daquele que me trair. E isso ele falou antes de Judas fazer isso, sabe? Não é como se Jesus perdoou Judas ou não, isso não é comigo. Eu não tenho como saber e eu nem quero saber. Não é da minha conta. Se Jesus perdoou ele, tá tudo bem. Eu também perdoo. Eu não sou ninguém para perdoar ele ou não. Mas Jesus foi traído. Ele disse, ai daquele que me trair. Meu Deus do céu. Então falar que ele não teve livre-arbítrio não é justo com Jesus, que passou ali todo o ministério dele junto com aquela pessoa, sabendo que aquela pessoa ia fazer com ele. Jesus deu umas farpadas em Judas várias vezes. Jesus disse, ó, todos vocês estão limpos, menos um. Uma outra hora ele falou assim, um de vocês é um diabo. Se falar um de vocês é um diabo, quer dizer que ele não teve livre-arbítrio ou quer dizer que ele tinha um coração mau e Jesus conhecia o coração das pessoas? É isso, curte, comenta e compartilha pra me ajudar, porque eu tô no começo. Faça isso, nem que for pro seu Dharma, você ganhar um pouquinho de Dharma, que você tá ajudando minha irmã aqui, tá bom? Beijo!